Nosso Pai misericordioso permitiu que Adão e Eva tivessem filhos. Deveriam ser fecundos e multiplicar-se. Mas Caim, nascido sob a maldição de Adão, assassinou seu irmão Abel. Revelando a história do primeiro homicida, Caim, e da primeira pessoa assassinada, Abel, explicaremos neste vídeo o aparecimento da desgraça na raça humana após a transgressão e queda de Adão. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Embora eles tivessem sido criados perfeitos, Caim e Abel nasceram sob o pecado dos pais. Portanto, Caim e Abel foram trazidos a este mundo com o sangue do pecado original já correndo em suas veias. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Romanos 5, verso 12 ao 14. Eles certamente deviam ter conhecimento por meio de seu pai, Adão, da triste história do fracasso do primeiro casal e da profecia de que, para redimir o homem decaído no pecado, um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Eles aprenderam a construir um altar diante de Deus, matar um cordeiro e derramar seu sangue em oferta sacrificial como confissão de fé no plano redentor de Deus. Vemos isto claramente no ato de Deus matar alguns animais e com suas peles vestir Adão e Eva. O tempo passou, Caim e Abel cresceram e quando construíram seus próprios lares, também construíram seus respectivos altares diante de Deus. Caim ofereceu a Deus o fruto da terra e Abel lhe ofereceu o melhor de seus melhores cordeiros. Deus enviou fogo do céu e aceitou o sacrifício de Abel, não, porém, o de Caim. Pois saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostaram-se sobre os seus rostos. Levítico 9, verso 24. Vendo que Deus aceitara apenas o sacrifício de Abel, Caim passou a alimentar ódio contra o irmão mais moço e, por fim, o matou no campo. A morte de Abel foi o primeiro homicídio da história humana. Caim tornou-se o primeiro assassino do mundo e foi expulso por Deus. Vamos analisar o altar de Caim rejeitado. Por que Deus enviou fogo do céu sobre o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim? A primeira razão pela qual o sacrifício de Caim não foi aceito é ter ele ido diante do Senhor Deus com um coração desobediente. Aconteceu que Caim tentou forçar Deus a aceitar a oferta que ele fez à sua própria maneira, em vez de seguir a instrução explícita de Deus de oferecer um cordeirinho. A indiferença de Caim para com a palavra de Deus é exatamente igual à do humanismo hoje, cuja adoração é voltada para o ser humano, com atitudes e ações prepotentes de homens que se atrevem a usar Deus apenas como um veículo para suas realizações humanas. A segunda razão pela qual o sacrifício de Caim não foi aceito é ter ele negado ser um pecador. Caim não compareceu diante de Deus da dependência do sangue de um cordeiro. Em vez disso, ele trouxe o que julgou ser bom, o fruto do solo amaldiçoado. Em outras palavras, com a mente cheia do orgulho humano, Caim achou que poderia postar-se ousadamente diante de Deus
com o produto de suas obras, em vez de derramar o sangue de um cordeiro como prova de sua fé na promessa de Deus. A terceira razão pela qual o seu sacrifício não foi aceito é Caim ter desprezado a promessa de Deus e não ter crido na promessa do Senhor, de enviar o descendente de uma mulher, o Cordeiro, Jesus Cristo, para a redenção de todos os homens. Ele também não respeitou a ordem de Deus de levar um cordeiro para ser sacrificado como prova de sua fé na promessa de Deus. Sua descrença foi manifestada por seu comportamento no sacrifício. Ele afastou de Deus sua face, pelo que Deus não mandou fogo sobre seu sacrifício. Agora, por que Deus se agradou tanto do sacrifício de Abel? Abel manifestou verdadeira fé em Deus mediante absoluta obediência e confiança nele. Acima de tudo, Abel construiu um altar segundo as instruções de Deus para agradar ao Senhor, não para agradar a si próprio. Em outras palavras, Abel ofereceu um sacrifício centralizado em Deus, não um centralizado no homem, egocêntrico. Além disso, Abel foi humilde em confessar que era um pecador, em mostrar obediência e fé, oferecendo um cordeiro sobre o altar. Ele cria que Deus enviaria um redentor, a fim de derramar seu sangue para fazer propiciação pelo pecado do homem, conforme lhe ensinara Adão, seu pai. E Deus respondeu à oferta de Abel e aceitou-a com prazer. Antes de ver o que Caim e Abel sacrificaram em seus altares, contudo, devemos examinar os corações desses construtores de altar e ver se seus corações estavam em sintonia com a vontade de Deus ou com sua própria vontade. São nossas ações feitas segundo a vontade de Deus ou a do homem? Através de minhas obras retas ou do sangue de Jesus? Descrendo em Jesus ou crendo nele como Salvador? Precisamos averiguar cuidadosamente a atitude e a fé do nosso coração, porque hoje mesmo o fogo do Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas, dependendo da atitude do nosso coração e da fé em Deus. Portanto, lembrando-nos da admoestação de Jesus, devemos sempre tomar o cuidado de ter a atitude certa para o nosso Pai Celestial. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.